Ryan Grantham começou a atuar ainda criança, apareceu em produções muito famosas como Sobrenatural, iZombie, Diário de um Banana e Riverdale, mas no começo de 2020 a carreira promissora acabou de uma forma trágica quando ele matou a própria mãe, Barbara White, enquanto ela tocava piano na casa em que eles moravam. Nas horas seguintes, ele fez um vídeo de confissão, preparou armas e bombas caseiras e planejou atacar o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, mas desistiu no caminho e acabou se entregando para a polícia. Hoje a gente vai contar como tudo isso aconteceu, tentar entender um pouco o que estava passando na cabecinha perturbada do Ryan quando ele decidiu fazer tudo isso. Vem comigo entender tudo. Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. Segundo dia do Halloween, firme e forte, beleza? Dei um jeito de trocar o esmalte? Dei, porque eu sou dessas. E você já deixa o seu like aí no começo do vídeo pra você não esquecer e me dar essa forcinha nessa semana. Por favor, galera, dá uma moralzinha, vamos lá? E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. Ryan Grantham nasceu no dia 30 de novembro de 1998 e ele cresceu numa cidade chamada Squamish, que fica no Canadá, bem ali pertinho de Vancouver. O Ryan morou e cresceu a vida inteira com a mãe dele, Barbara White, e a irmã dele, Lisa. O pai do Ryan abandonou a família dele por algum motivo pouco tempo depois dele nascer e foi dito que o Ryan quase não tinha um relacionamento com o pai dele. A falta do pai biológico afetou bastante o Ryan. Foi dito que ele nunca se sentia bom o suficiente, ele não se sentia querido, ele não sentia que ele pertencia a nenhum lugar. Afinal, se nem o pai dele queria ele, quem era que ia querer? Um negócio meio assim, sabe? Para completar, ele começa a trabalhar desde muito jovem como ator infantil e assim ele desenvolve muito cedo um quadro de ansiedade social e parece que ele desenvolveu alguns problemas de fala. Então ele ficava tão nervoso que ele não conseguia falar direito, sabe? E aparentemente, psicologicamente falando, tudo se ligava à ausência do pai dele. E se uma situação dessa, né, um diagnóstico desse já seria bem chato para uma pessoa normal, imagina para um ator que ganha vida falando na frente da câmera, que tem que falar tudo certinho e bonitinho, então a dicção é muito importante para essa profissão, não é mesmo? Não pode gaguejar de jeito nenhum. Quando ele começou a frequentar a escola, o Ryan sofria um bullying pesadíssimo, justamente pela gagueira e pelo nervosismo dele, o que acabou piorando bastante o quadro dele de ansiedade social. Outra razão pela qual os colegas implicavam com o Ryan era o tamanho dele, né? Ele era bem piquitutinho, o menor aluno da sala dele, inclusive, e até a idade adulta, o máximo de altura que o Ryan alcançou foi aproximadamente 1,58 m, então eu sou um pouco mais alta que ele, então realmente, para um garoto ele era bem pequenininho mesmo, sabe? E com tudo isso, o sentimento que o Ryan já tinha de não pertencer à sociedade só piora cada vez mais, e em compensação ele fica cada vez mais apegado à mãe dele. Com apenas 11 anos de idade, o Ryan já estava tendo pensamentos sobre encerrar a própria vida, o que eu acho assim, simplesmente de partir o coração, uma criança tão jovem já ter pensamentos assim, o que não justifica nem por um segundo as atrocidades que o Ryan vai cometer daqui pra frente, mas explica como a gente chegou lá? Um pouco, né? Apesar das dificuldades na vida, se tinha uma pessoa com quem o Ryan podia contar 100% era com a mãe dele, a Bárbara. Barbara White era muito querida por todo mundo que conhecia ela. Ela era conhecida por ser engraçada e generosa, alguém que as pessoas sempre queriam ter por perto, e foi dito que, enquanto isso, o pai do Ryan era exatamente o oposto da Bárbara. Muito provavelmente por isso a relação não foi pra frente, não é mesmo? A Bárbara tinha 2 filhos e ela adorava ser mãe. Ela era o tipo de mãe que realmente se entregava totalmente ao amor incondicional, sabe? Ela levava os filhos para fazer caminhadas, andar de bicicleta, manter o corpo ativo e ver a natureza. Muito da hora, certo? A Bárbara também adorava os animais e cuidava da mãe idosa dela todo santo dia, então vamos lá. Ótima mãe, ótima filha, ótima amiga. Tá bom, né? E até então parecia que o Ryan tinha uma ótima relação com a mãe dele e com a irmã chamada Lisa. E aí, beleza, os três estão ali sendo uma família aparentemente próxima e carinhosa. E logo nos primeiros anos da vida dele, o Ryan percebeu que ele tinha uma paixão muito forte por atuar.
E ele começou a interpretar cenas de filmes e monólogos na frente da mãe e da irmã quando ele tinha apenas 6 anos de idade. E a Bárbara pensou meio que, eu acho que ele tá falando sério sobre esse negócio de querer ser ator, viu? Ela começa a procurar audições para o filho a pedido dele mesmo e eventualmente ele começa a ser selecionado para participações bem pequenas e com 8 anos de idade ele começa a aparecer em comerciais na TV. Aos 9 anos de idade a carreira do Ryan começa a deslanchar de verdade quando ele conseguiu o primeiro papel como ator num filme chamado O Segredo do Quebra-Nozes, que foi lançado no ano de 2007. Esse filme era um filme bem aqueles de Natal, estilo Sessão da Tarde, sabe? Só de ver as imagens do Ryan nesse filme, você percebe imediatamente o quão jovem ele era nessa época, afinal ele tinha 9 anos de idade, mas daí pra frente o Ryan começou a ser notado e receber alguns convites para participar em outras produções, e apenas no ano seguinte, em 2008, ele participou de 8 produções diferentes entre filmes e programas de televisão, e sim, eram papéis bem pequenos, não era como se o Ryan fosse o protagonista de nada, mas ainda assim, para o currículo de uma pessoa de 9 anos de idade, eu achei impressionante, tá? Ele também fez uma participação em Sobrenatural, e é aqui que esse caso fica um pouco pessoal para mim, com licença só um segundo, porque eu lembro exatamente do episódio que ele aparece e ele interpreta justamente um garoto que sofria bullying na escola. E acontece que tem uma fonte dos desejos ali, concedendo os desejos da galera, mas de uma forma muito obscura, né? Sobrenatural. É sempre esse negócio deles lutando contra demônios, satanás, capeta, essas coisas. E ele acaba, eu não lembro se ele chega realmente a tirar a vida dos meninos ou se ele só machuca muito os meninos que implicava com eles. Mas enfim, eu acho que deve ser a mesma sensação que dá de ter sido fã de Glee e depois ver o tanto de atrocidade que saiu daquele elenco. Mas enfim. E só para você ter uma ideia do contexto, nessa época que o Ryan conseguiu esse papel na quarta temporada, Sobrenatural ou Supernatural era uma das maiores séries da atualidade, tá? Você tem noção disso? O papel do Ryan foi bem marcante, teve uma cena que entrou para a história do seriado, quando ele tá lá se vingando dos garotos que maltratavam ele, e ele grita "Kneel before Todd", ou "Ajoelhem-se diante do Todd", que era o nome do personagem dele. Depois da aparição dele em Sobrenatural, o Ryan conseguiu um papel maior ainda em um filme de Hollywood chamado O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, uma obra que tinha no elenco simplesmente Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrell, foi um dos primeiros filmes do Andrew Garfield, então assim, um negócio grande mesmo. No filme ele é o pequeno Anton, o personagem do Andrew Garfield no passado, pelo que eu entendi. Eu não assisti ainda, mas deu vontade de assistir quando eu vi que foi o último filme do Heath Ledger ainda em vida, tá? E só o fato do Ryan estar na mesma produção, dele ter conhecido essa galera, já era uma adição enorme ao currículo dele, você tá entendendo? Se a Bárbara ainda não estava botando fé na carreira do filho, agora ela devia estar 100% acreditando que ele ia ser a próxima estrela de Hollywood, e ela encorajava o Ryan todo santo dia. Ela parecia ser uma mãe extremamente presente, então ela não só soltou o Ryan no meio de Hollywood e abandonou ele, como por exemplo os pais da Amanda Bynes fizeram com ela, na minha opinião, sabe? A gente chega no ano de 2010 e o Ryan tem 11 anos de idade. Ele consegue um papel no filme Diário de um Banana, e esse eu definitivamente já assisti passando na sessão da tarde. Depois disso, o Ryan foi até nomeado para algumas premiações menores, tipo, ele não estava sendo indicado ao Oscar ainda, mas ele estava definitivamente começando a chamar a atenção pelo talento dele, sabe? E aí ele ganha o prêmio de melhor ator no Festival de Filmes Curtos de Vancouver. E aí sim o Ryan estava começando a se tornar um nome muito respeitado para um ator tão jovem. Em 2011 ele participa do filme Marley e Eu. Sim, o filme do Labrador, baseado em um livro escrito pelo dono dele, sabe qual é? Eu me acabo de chorar no final toda santa vez que eu leio ele. E esse filme que ele tá, eu só não assisti porque ele não é o original com o Owen Wilson e a Jennifer Aniston, então é uma sequência de Marley e Eu que foi tão flopada que eu nunca nem tinha ouvido falar, até eu ver sendo mencionado nesse caso do Ryan, ok. O filme nem chegou aí para os cinemas, mas ok, mais um trabalho para o currículo do Ryan. Em 2012, quando ele tinha 13 anos, ele conseguiu o papel principal no filme chamado
tornando-se Redwood, ou em inglês acho que é Becoming Redwood. E esse filme ia para os cinemas, sim. Inclusive no YouTube, se você procurar, você acha facinho várias imagens dos bastidores. O Ryan parecendo realmente apenas um jovem de 13 anos realizando o sonho dele de ser ator. Pelo que eu entendi, esse filme se passava nos anos 70 e em uma das entrevistas ele fala que se ele pudesse voltar para os anos 70, ele voltaria com toda certeza. E aí ele mostra as calças estampadas do personagem, tipo assim, olha isso aqui, é muito maneiro. Claro que eu ia querer viver nos anos 70, sabe? Hi, I'm Ryan Grantham, and I'm playing the role of Redwood. Redwood is a 11-year-old boy, and he's determined, and he'll stop at almost nothing to get what he wants. If I could go back to the 70s, I think it'd be because of the fashion. Just because, look at these. How awesome are these pants? You will not find these today. We had to have these handmade. Come on, that's pretty awesome. Mas aí, por algum motivo, justamente depois dele conseguir o papel como protagonista, ele passou um tempo sem receber nenhum convite para outras produções, só coisas bem pequenas em filmes de Natal. E a teoria de que crianças são bem mais requisitadas do que adolescentes e pessoas mais velhas, e aí imagina o golpe na autoestima e a instabilidade de repente perder a carreira que você achava que estava indo tão bem. O Ryan começa a se sentir cada vez mais depressivo e a ansiedade social dele volta ainda pior. Para piorar ainda mais, o Ryan decide lidar com tudo isso, fumando substâncias ilícitas, e tal hora ele estava usando todo santo dia, enquanto ele ficava na cabeça dele repetindo pensamentos péssimos sobre ele mesmo. Uma péssima combinação, né, menina? E mais uma vez o Ryan começa a se sentir rejeitado, como foi com o pai dele quando ele era bem pequeno. Os pensamentos sobre tirar a vida dele vão ficando cada vez piores e, além disso, ele começa a ter uma crise com a sexualidade dele. A cara da puberdade, né, meu povo? Quando a gente chega em 2016, o Ryan tinha 18 anos de idade e ele se formou no ensino médio e entrou nessa universidade chamada Simon Fraser, em Vancouver. Nessa época, aparentemente, as coisas estavam melhorando um pouquinho para o Ryan e ele conseguiu mais uma vez um papel de protagonista nesse filme canadense chamado Considerando o Amor e Outras Magias, onde o Ryan interpretava um fantasma preso na casa e rola meio que esse romance com a filha adolescente do casal morando lá. Ok. E, gente, desculpa falar, mas nesse post dá pra ver que ele era bem pequenininho mesmo, né? Olha isso. Talvez por isso que ele não estava mais sendo chamado para tanta coisa. Talvez, né? Assim, eu não sou muito fã de comentar na aparência das pessoas, mas esse tipo de coisa é muito relevante para a profissão do Ryan, né? Atores e atrizes, então assim. E aí o Ryan finalmente conseguiu outro papel no nível de sobrenatural quando ele foi chamado para participar de Riverdale. Eu assisti só as 2 primeiras temporadas, então eu não cheguei a ver o episódio que o Ryan participou, mas menina, Riverdale bombou, viu? Nossa, como Riverdale bombou. O Ryan estava na universidade quando ele recebeu o convite para audição para o papel de Riverdale e óbvio que ele foi, e assim ele conseguiu um papel no primeiro episódio da 4ª temporada e acabou, foi isso. Mesmo ele participando só de um episódio, o personagem do Ryan é bem marcante para a série, afinal tinha esse moço chamado Fred Andrews, que é o pai do Archie, um dos personagens principais da série, e acontece que não era o plano o Fred Andrews morrer, você me perdoa o spoiler, tá? Mas é que justamente o ator que fazia ele, Luke Perry, morreu de um aneurisma com apenas 52 anos de idade, e o Ryan era justamente o personagem que foi colocado para justificar a morte do Fred, né? Então teve um acidente de carro e o Art vai atrás de tentar descobrir quem foi que realmente matou o pai dele, então é uma cena bem tensa, bem triste. Pelo que eu entendi, tá tendo um mal-entendido. Ele acha que era outra pessoa dirigindo o carro, e aí na cena o Ryan admite que na verdade era ele. Então, assim, uma participação rápida, mas uma cena bem marcante, não é mesmo? You're right, he will get justice, I promise you. Archie. Fred Andrews. Well, wait, That's the man you killed. Tell me, I swear. kill you! Stop! He didn't do it. He didn't do anything wrong. He told the police he did it. To protect me, but it wasn't him. Okay? It was me. It was my fault. I took the car when I wasn't supposed to. I don't even have my license. I'm sorry. I'm so sorry.
Depois do papel em Riverdale, eu imagino que o Ryan provavelmente achou que a carreira dele ia voltar a deslanchar, mas não. Ele foi rejeitado de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e com o tempo ele volta a usar substâncias ilícitas até ele estar 100% dependente. Quando a Bárbara descobriu a dependência do filho, ela ofereceu todo o apoio que ela podia e o Ryan chegou a se internar em clínicas de reabilitação algumas vezes, mas depois que ele saía da rehab, ele voltava para o vício depois de pouquíssimo tempo. Ele não queria mais interagir com os colegas de universidade no campus e depois de um tempo ele deixou de morar no dormitório da universidade e voltou a morar com a mãe na casa deles. Ele começa a faltar cada vez mais nas aulas e as notas dele só vão caindo cada vez mais. E parece que ele fez de tudo para esconder da Bárbara que a carreira acadêmica dele estava indo pro buraco, porque o Ryan detestava decepcionar a mãe dele. Então, literalmente, parece que ela era a única pessoa que tinha dado amor, carinho e apoio pro Ryan a vida inteira dele. Interessante esse aspecto psicológico dele aí, viu? Essa vontade tão grande de não decepcionar a mãe dele e até onde ela pode chegar, tá? Guarda essa informação aí com você. Nessa época, a relação do Ryan com o pai dele era quase inexistente, e eu imagino que se ele já estava se sentindo um fracasso na carreira de ator dele, ele também não queria de jeito nenhum deixar a mãe dele saber que ele estava indo mal nos estudos, mas na minha opinião, é muita coisa para a pessoa carregar sozinha de uma vez só, sabe? E aí, como se tivesse pouco, a Bárbara acabou sendo diagnosticada com um câncer, e claro que ela fez o tratamento para vencer a doença. Ela era uma mulher tão determinada, não é mesmo? E sei que a gente chega no final de 2019, o Ryan tem 21 anos de idade nessa época e ele não tá nem um pouco bem das ideias mesmo. Ele estava no quarto ano de estudos na universidade e a depressão dele estava pior do que nunca. Mas de algum jeito ele estava conseguindo esconder a maior parte desse lado sombrio da Bárbara, ou quase 100%, porque apesar dela sentir que o filho não estava muito bem, ela não imaginava que as coisas estavam tão ruins assim. E o Ryan começa mais uma vez a pensar em encerrar a vida dele, ele começa a planejar os vários jeitos que ele podia fazer isso, e nessa mesma época ele começa a frequentar alguns lugares na internet que são bem preocupantes, sabe? Então, por exemplo, ele começa a procurar vídeos cada vez mais violentos e explícitos, e não demorou muito para que ele estivesse entrando na dark web, procurando conteúdos cada vez mais pesados. Então, por exemplo, ele ativamente procurava vídeos de crimes explícitos, até vídeos de pessoas tirando a vida de outras pessoas. Ele estava assistindo sem censura nenhuma, não é assim, ah, é a câmera policial do YouTube. Não. Explícito, violento, uma loucura. Nessa época é quando ele começa a se interessar bastante por armas de fogo, e mesmo o Canadá não sendo tão liberal assim quanto os Estados Unidos com as leis de armamento, até onde eu entendo, ele conseguiu comprar algumas armas de fogo, e entre elas 2 rifles e uma espingarda. E aí o Ryan começa a ver coisas sobre serial killers e ele fica simplesmente obcecado com assassinos em massa em particular, porque aparentemente ele se identificou muito com o sentimento de se sentir tão excluído do mundo que você se acha no direito de descontar nas pessoas à sua volta e tirar a vida delas. Ok, esse é o momento que, na minha opinião, você devia ir no terapeuta, não na loja de armas, mas o que eu sei da vida, né, menina? Essa época também era a época que tinha acabado de sair o filme do Joker, o Coringa, com o Joaquin Phoenix, e o Ryan ficou obcecado com a obra, claro. Até eu também fiquei, eu não cometi nenhum assassinato, mas beleza. E pra mim, pelo menos, a história do filme do Coringa é justamente como um mundo cruel e violento pode levar uma pessoa a ponto dela cometer atos imperdoáveis sem passar a mão na cabeça da pessoa necessariamente. Mas eu acho que o Ryan devia ver ele como o herói do filme, assim como muita gente que também assistiu o filme e não entendeu nada da mensagem dele, não é mesmo? E assim a polícia acredita que foi nessa época que o Ryan começou a sonhar em fazer algo inspirado no Joker e nos assassinos em massas que ele admirava tanto. O Ryan, a essa altura, estava completamente convencido que ele tinha o direito de descontar os sentimentos ruins dele nas outras pessoas, nem que para isso ele precisasse roubar a vida de alguém. Depois de assistir todos os vídeos violentos que ele conseguiu achar na internet, ele tinha várias ideias de como ele queria cumprir o plano dele. Então ele estava quase que meio indeciso sobre tantas opções incríveis que ele tinha de matar pessoas, sabe?
E aí a gente chega em março de 2020 e com ele chegou a pandemia, quem viveu sabe, e aparentemente em vez de achar bom o Ryan estar isolado do mundo, afinal, se ele tinha uma ansiedade social tão grande, não, na verdade parece que essa foi a gota d'água para o Ryan e o fim do mundo fez ele decidir que estava na hora dele realizar todos os sonhos macabros que ele tinha. No final de março de 2020, o Ryan escreveu algumas coisas bem preocupantes no diário dele e, sem meias palavras, ele expressou o desejo de matar várias pessoas de uma vez só. Ele cita o Coringa como inspiração dele, mas no fundo o que ele queria mesmo era chamar o máximo de atenção e causar o maior impacto possível. Quando a carreira dele começou a vacilar das pernas, ele literalmente decidiu: se eu não vou ser conhecido por algo bom, então eu vou ser conhecido por ser um maníaco assassino violento. Ok. Andrew Cunanan, o cara que matou o Versace, era assim também, viu? O caso dele foi nos anos 90 e ele literalmente queria ficar famoso sem trabalhar, sem estudar. Ele só usava substâncias ilícitas pesadíssimas o dia todo e quando o plano dele não deu certo, ele falou: beleza, eu vou matar 5 pessoas, incluindo o Versace, e aí eu quero ver se eu não fico famoso. Ai, meu Deus, sério, essa gente inventa cada coisa, viu? Mas aparentemente, depois que o Ryan provou um pouquinho da fama, ele não conseguiu mais abrir mão de ser conhecido e ele estava de boas com ele ser lembrado como um criminoso perigoso. Ele só queria ser famoso ou infame por alguma coisa, qualquer coisa. E é assim que ele decide que a melhor coisa que ele pode fazer é matar simplesmente o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Afinal, entenda, na lógica perturbada na cabecinha do Ryan, ele não podia matar só um ser humano qualquer, uma pessoa normal. Tinha que ser alguém importante de verdade, sabe? E com certeza, se ele conseguisse fazer uma coisa dessas, ele ia virar notícia, eu acho que no mundo inteiro. Era capaz até de aqui no Brasil a gente passar alguns dias ouvindo falar sobre esse caso, não é mesmo? Então, beleza, o Ryan começa a planejar como que ele ia executar essa ideia genial de tentar matar o Justin Trudeau, e ele começa a juntar todas as armas de fogo que ele consegue encontrar. Ele começa a pesquisar como fazer as próprias armas e coisas como o coquetel Molotov, e aí o Ryan decide adicionar mais uma fase ao plano dele. Por algum motivo, ele decidiu que ele precisava fazer alguma coisa antes de tentar atacar o primeiro-ministro canadense, e assim o Ryan decidiu que ele precisava matar a mãe dele. Sim, ele percebeu que se ele ia virar uma figura infame, ele não queria que a Bárbara estivesse aqui para ver tudo isso e sentir um desgosto tão grande vendo o que o filho dela se tornou, sabe? E aí, como ele não queria deixar a mãe chateada, ele foi lá e resolveu assassinar ela. Só isso. Parece até uma piada de mau gosto, né? As coisas que saem de mentes extremamente perturbadas, né, menina? Mas enfim. E assim o Ryan estava decidido a roubar a vida da única pessoa que tinha amado e apoiado ele 100% do tempo. Barbara White sobreviveu a um câncer, mas ela não conseguiu sobreviver ao próprio filho. Ele passa um bom tempo decidindo como que ele ia tirar a vida da própria mãe e ele resolveu que um tiro era o jeito rápido e indolor. Com a GoPro que ele tinha, ele chegou a gravar vídeos dele com um rifle andando pela casa e praticando o momento de atirar na Bárbara. Eu não vou nem comentar essa parte. Os vídeos que ele fez foram usados como evidência no julgamento do Ryan e a gente não tem acesso a eles, óbvio, mas as palavras que descreveram os vídeos foram bizarro, de partir o coração e suficiente para fazer você se arrepiar dos pés à cabeça. E agora a gente chega no dia 31 de março de 2020, bem no comecinho da pandemia mesmo. Até onde eu lembro, a gente só estava trancado dentro de casa, com certeza de absolutamente nada. E nesse fim de tarde estava só o Ryan e a Bárbara em casa, porque a irmã dele, a Lisa, tinha se mudado nessa época. Nesse dia em particular, eles estavam jogando um jogo de tabuleiro, o que não era nada incomum para o Ryan e para a mãe dele. Tudo parecia tranquilo até então, mas a Bárbara nem sonhava com o plano maligno que o filho dela estava pensando em executar naquele momento. Por volta das 6h45 da noite, o Ryan se levantou, saiu da sala onde ele estava jogando tranquilamente com a mãe dele, subiu as escadas e começou a revirar as coisas no quarto dele até encontrar a pistola calibre 22. E com a arma que ele tinha, ele começou a descer as escadas de volta para onde a Bárbara estava.
Descendo as escadas, o Ryan escutou o som de música e ele percebeu que a mãe estava usando o piano que ela tinha em casa. O Ryan adorava ouvir a mãe dele tocando músicas maravilhosas no piano dela e por isso ele congelou por alguns minutos e ficou sentado na escada ouvindo a mãe dele tocar a última música da vida dela. De onde ele estava sentado, ele conseguia ver a parte de trás da cabeça da mãe dele, mas ela não conseguia ver ele sentado com uma arma no colo atrás dela. Além disso, ela devia estar tão concentrada na arte dela que ela estava ali meio que absorta enquanto o filho estava decidindo se ia matar ela ou não. Depois de aproximadamente 15 minutos ouvindo a mãe tocar o piano, o Ryan decidiu que ia tirar a vida dela sim. Ele pegou a arma, se levantou, mirou bem na parte de trás da cabeça dela, fechou os olhos. Fechou os olhos e puxou o gatilho. Com apenas um tiro na parte de trás da cabeça, aos 64 anos de idade, Barbara White faleceu pelas mãos do filho que ela tinha dado tudo do bom e do melhor. Uma verdadeira tragédia. Ela imediatamente caiu do banco que ela estava sentada para o chão e sangue começou a se espalhar por todo lado. E depois de matar a própria mãe, o que você acha que o Ryan resolveu fazer? Ele pega a GoPro que ele tinha e começa a se filmar, óbvio. Tá aí, parabéns, né? Finalmente começando o filme onde ele era o protagonista definitivo. Tá orgulhoso, Ryan, desse papel? Ele andou pela casa filmando tudo e narrando a atrocidade que ele tinha acabado de cometer e até o corpo da Bárbara sangrando no chão. Ele filmou. Então a gente já tem aí muito provavelmente um motivo pelo qual esses vídeos nunca foram liberados ao público, não é mesmo? A voz do Ryan narrando tudo foi descrita como muito fria, sem emoção e de dar arrepios. Ele volta para o quarto dele, se olha no espelho ainda filmando tudo e ele diz: "Eu acabei de matar minha mãe. Eu acabei de matar minha mãe. Eu atirei na única pessoa que me amava atrás da cabeça dela." Ainda olhando para a imagem dele refletida no espelho, ele acrescentou: "Você achava que você era tão durão?" Ele termina a gravação e segue para começar a segunda fase do plano dele e às 7h15 da noite, pouquíssimo tempo depois dele matar a Bárbara, o Ryan entrou no carro dele, dirigiu até o posto de gasolina mais próximo, encheu uma daquelas latas que eles usam para transportar combustível e começou a fazer vários coquetéis Molotov. Ele colocou alguma série aleatória na Netflix enquanto ele estava fabricando vários desses itens e é estimado que ele passou 10 horas seguidas nesse procedimento. Claro que durante tudo isso ele estava fumando substâncias ilícitas e só para lembrar que esse tempo todo a Bárbara estava jogada sem vida na sala da casa que eles moravam, ok? No meio da noite o Ryan acabou pegando no sono e na manhã seguinte ele acordou, tomou o café da manhã como se fosse um dia qualquer e como se não tivesse um corpo começando a se decompor a alguns metros de distância dele. E foi aí que ele resolveu fazer uma espécie de ritual de despedida no corpo da Bárbara. Então ele começou a colocar algumas contas de rosário no piano da mãe para que elas ficassem pairando acima do corpo dela. Ele acendeu algumas velas em homenagem a ela, leu algumas orações do livro de orações e depois cobriu o corpo dela com um lençol branco. Depois disso, ele foi para o lado de fora da casa deles testar um dos coquetéis molotovs que ele tinha fabricado e ele ficou muito satisfeito com o resultado. E assim ele começou a preparar o carro dele para uma longa viagem. No veículo, o Ryan colocou 2 rifles, uma espingarda e um verdadeiro estoque de coquetel molotov, alguns itens de sobrevivência e ele criou uma playlist temática. Claro, muita coisa dessa nova geração, não é mesmo? E assim o plano do Ryan era matar o Justin Trudeau, sim, mas ele também queria fazer uma onda de assassinatos em série, ou seja, matar várias pessoas de uma vez só. E além disso, o Ryan morava perto de Vancouver e a casa do Justin Trudeau era em Ottawa, que é literalmente do outro lado do Canadá, o que na prática significava que o Ryan precisava fazer uma viagem de 50 horas de carro para cumprir o plano dele, tá bom pra você? Haja playlist, viu, menina? Além da música como companhia, o Ryan tinha substâncias ilícitas que ele adorava fumar o tempo todo, e ele estava tentando se manter animado com o plano, jurando para ele mesmo que ele ia conseguir matar um dos políticos mais famosos do planeta, mas aí depois de dirigir apenas 3 horas, ele chegou numa cidade chamada Hope, que ironicamente significa esperança, e aí ele mudou de ideia.
A gente não sabe se ele ficou cansado de dirigir mesmo, se a realidade do que ele tinha feito com a mãe dele começou a pesar, ou se ele finalmente percebeu que a chance dele conseguir matar o Justin Trudeau era menos que zero. Mas o fato é que ele mudou de ideia, deu a meia volta no carro e começou a dirigir de volta a Vancouver. Mas aí ele começa a pensar em outro plano, afinal ele já tinha matado a mãe dele mesmo e na cabecinha perturbada do Ryan ele tinha que fazer alguma atrocidade, senão a mãe dele teria morrido em vão. Na minha humilde opinião, ela já morreu em vão e nada vai mudar isso, mas ok. Então primeiro ele pensou em dirigir até a ponte Lionsgate, que é uma ponte muito famosa em Vancouver, e o plano era dirigir até a ponte, bloquear o tráfego dos carros, começar a jogar coquetéis Molotov à torto e à direito e atirar em quem conseguisse escapar do fogo. Ele também considerou ir até o campus da universidade dele e fazer um massacre lá, e ele chegou a dirigir até o campus e estacionou o carro dele lá, mas ele só ficou sentado dentro do carro, ainda fumando horrores, e no final ele acabou desistindo de atirar contra os alunos do campus. Mas é aí quando ele resolve tirar a própria vida. Ainda sentado dentro do carro, Ryan apontou a arma que ele tinha para si mesmo, seriamente contemplando a ideia de encerrar a vida dele ali mesmo, mas ele não conseguiu fazer isso também. E em vez disso, ele finalmente decide dirigir em direção a uma delegacia de polícia e ele se entrega aos policiais. São poucos os casos que eu lembro de ver que são assim, né? Que terminam com a pessoa se entregando ou ligando para emergência e confessando tudo. Seria uma gota de remorso do Ryan por ter feito algo tão covarde com a mãe dele? Talvez. Diz aí o que você acha. Na delegacia, ele confessou tudo o que ele fez e, enquanto isso, na casa da Bárbara, a Lisa, a irmã do Ryan, decidiu visitar a mãe justamente naquele dia. Sério. Ela abriu a porta da casa com a chave que ela ainda tinha e eu não consigo sequer imaginar, eu não consigo começar a conceber o que passou na cabeça dela quando ela encontrou a mãe sem vida, debaixo de um lençol branco e com sangue espalhado por todo lado. Claro que a Lisa ligou para a polícia imediatamente e quando eles chegam na cena do crime, eles começam a investigar e uma das primeiras coisas muito interessantes que eles encontram é justamente a GoPro do Ryan. E eu pelo menos imagino que eles foram checar as imagens meio que, ai, vai que tem alguma coisa de útil aqui, né? E, meu Deus, como tinha coisa na GoPro desse menino, meu povo. Mas enquanto os policiais assistiam a confissão gravada do Ryan, a essa altura ele já estava preso depois de se confessar mais uma vez na delegacia, e assim ele foi oficialmente acusado de homicídio em primeiro grau. Os advogados do Ryan tentam alegar insanidade, dizer que ele claramente tinha problemas gravíssimos de saúde mental, só que, caso você não saiba, dá para ter problemas de saúde mental e saber muito bem o que você está fazendo sim, isso não necessariamente significa que você é insano, ok? E assim, depois de uma avaliação psiquiátrica, o Ryan foi considerado apto para enfrentar o julgamento dele. Eventualmente, eles acabam decidindo que ele vai se declarar culpado do assassinato da própria mãe, e assim ele faz um acordo com a justiça e evita todo o processo do julgamento. E assim ele é sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional depois de 14 anos só, o que não necessariamente quer dizer que ele vai ser solto depois de 14 anos, mas ele pode, a partir daí, meio que, ô galera, me solta aqui, fala sério, vê aí, solta eu, sabe? Mas ainda assim eu achei bem pouco, então eu imagino que seja ou porque ele confessou, ou porque ele fez o acordo com a justiça e aí poupou o negócio do julgamento. Geralmente eles dão uma diminuição da pena para, né, o acordo ser bom para as duas partes. Ok. Mas isso significaria que ele pode voltar a conviver em sociedade quando ele tiver apenas 37 anos de idade. E com as coisas que ele estava planejando, o fascínio dele pela fama que vem com cometer atrocidades com as pessoas, esse aí, eu aposto que se algum dia ele sair da cadeia, ele vai fazer caquinha de novo. Eu tenho como provar? Claro que não. Você pode até me cancelar se você acha que eu não devia estar dizendo isso, mas eu realmente acredito nisso. Desculpa. A história do Ryan ficou conhecida como o ator de Riverdale que cometeu o assassinato e uma das atrizes da série, Lily Reinhart, que interpreta uma personagem chamada Betty Cooper, tuitou o seguinte sobre o caso: "Nós não consideramos ele um dos nossos. Obrigada." E assim, aqui entre nós, eu entendo ela, sabe?
Imagina que você tá trabalhando horrores, vários anos na sua série de sucesso. Riverdale, eu nem sei mais se teve 6, 7, 8 temporadas, talvez. E aí me vem um descompensado que apareceu literalmente em um episódio, uma ou duas cenas, faz umas atrocidades e fica conhecido como o ator de Riverdale assassino. Marronha. Além disso, parece que a Lisa, depois de tudo que ela sofreu por causa do irmão, desenvolveu um quadro grave de estresse pós-traumático e chegou a perder o emprego que ela tinha como advogada por causa disso. Ai, gente, sério, que tragédia desnecessária, viu, menina? E é isso, gente. O que vocês acharam da história de hoje? Pra mim, até a ideia dele de, agora eu tenho que fazer algo grandioso, eu preciso matar o primeiro-ministro do meu país, é um efeito colateral de como ter se tornado tão famoso, tão jovem, distorceu a visão de mundo do Ryan, na minha opinião. Eu não fui atrás de estudos oficiais, mas eu acho que só de ouvir assim as histórias da galera que fica famoso muito jovem e aí passa por tanta coisa na vida, já dá pra ver que afeta um pouco a cabeça da pessoa, sabe? É muita coisa pra você lidar às vezes e, enfim. E você, deixa aí nos comentários, você já tinha ouvido falar da história do Ryan Grantham? Até a próxima, você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo, que agora que a gente tá no dia 2, eu acho, no dia 2 do Halloween, então ainda tem muita coisa pra acontecer, beleza? E eu vejo vocês na próxima. Tchau!